Olá, como é que você tá? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o episódio 628 aqui no LideraCast. Hoje é dia 8 de novembro de 25. Estou aqui em Bruxelas agora. Daqui a algumas horas eu saio aqui do hotel, pego o carro, vou para Frankfurt para voltar para o Brasil. Chego aí amanhã cedo. E esse episódio, primeiro quero começar agradecendo. 190 pessoas fizeram uma avaliação do LideraCast lá no Spotify. Muito obrigado. Muito obrigado. Me deram uma nota 5 de 5. Sinal que essas pessoas estão gostando dos conteúdos, estão interagindo comigo. Muitíssimo obrigado. Sempre que você gostar de um conteúdo e fizer uma avaliação do LideraCast, o algoritmo nos privilegia e leva esses episódios ainda mais longe para que eu possa impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. Muitíssimo obrigado, viu? De verdade. Cada vez mais comentários, cada vez mais interação, cada vez mais compartilhamentos dos episódios nas redes sociais. Muito obrigado para todos vocês. Hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre a nossa mentalidade, né? Não sei se você conhece esse conceito da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento, né? Esses conceitos foram desenvolvidos por uma psicóloga lá de Stanford, que é uma universidade americana, chamada Carol Dweck. E ela criou essa ideia da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento quando ela estava estudando crianças. E essas crianças, elas tinham que resolver alguns quebra-cabeças, né? Uns puzzles em inglês, né? Os primeiros eram mais simples, e na medida em que eles iam resolvendo, eles e elas, né? Os quebra-cabeças iam ficando mais complicados, né? E ela foi percebendo como é que aquelas crianças lidavam com aquilo. Lidavam com os desafios, com as adversidades, com as restrições que aqueles quebra-cabeças mais difíceis iam trazendo para elas e elas, né? E ela começou a perceber algumas diferenças. Tinham crianças que reagiam de uma maneira mais positiva, mais interessante àquele novo desafio. Tinham crianças que reagiam de uma forma menos interessante, né? De certa forma, se apequenavam diante do desafio, na medida em que os quebra-cabeças iam ficando mais complicados, né? Isso é alguma coisa que remonta lá de quando a gente era criança, né? Essas programações do nosso cérebro vêm lá de quando nós tínhamos talvez 7, 10 anos de idade, né? As experiências que nós tivemos naquela época, né? De que maneira, quão rígidos eram os nossos pais com relação aos nossos erros, aos nossos desafios, né? Quão rígidos eram os nossos professores com relação aos desafios que a gente vinha enfrentando, né? Isso foi trazendo para dentro de nós uma certa percepção sobre como é que nós lidaríamos e que resultados iríamos ter desses desafios e adversidades e etc, né? Isso é super importante, né? Então, não é porque, de certa maneira, eu tive uma experiência lá quando eu tinha 10, 12 anos, que hoje, aos 53, eu preciso continuar vivendo com aquela programação. Isso não está escrito em nenhum lugar. Cabe a cada um de nós, a cada instante, a cada oportunidade, desafiar essas programações, né? Tem programações do nosso subconsciente que são legais? Vamos mantê-las, vamos fortalecê-las. Tem programações que não são tão interessantes, no sentido de não nos aproximar tão bem dos nossos objetivos? Vamos tentar olhar para elas, vamos tentar ressignificá-las, né? Muitas vezes alguma coisa que aconteceu com o Otávio lá com 7 anos e eu signifiquei aquilo dentro de mim de uma certa forma. Eu posso hoje, aos 53, com mais experiência, com mais traquejo, com mais bagagem, olhar para aquela experiência e enxergar ela de uma outra maneira, né? Ressignificar aquilo dentro de mim, para que eu possa lidar melhor com aquela questão. Porque a verdade é o seguinte, problemas, desafios, restrições, adversidades, todos temos e continuaremos tendo até o caixão, né? Depois do caixão, não sei, talvez até a gente continue tendo, mas aí é uma outra conversa para um outro momento, né? Então, esse é o grande ponto que eu queria trazer para você aqui. De que maneira você, hoje, adulto, adulta, lida com dificuldades, lida com tarefas complexas, lida com esse mundo meio maluco que a gente vive, né? Um mundo instável, um mundo volátil, né? Um mundo complexo, como é às vezes caótico em muitas situações. Como é que você se coloca diante disso? A maneira como você se coloca é fundamental para definir os resultados que você vai ter, para definir como é que você vai, de que maneira você vai tirar o máximo daquelas situações. Isso é super relevante, né? Nessa altura do campeonato, não faz mais sentido se essa questão da mentalidade fixa ou da mentalidade de crescimento veio da nossa genética ou veio do ambiente em que a gente foi criado. Pô, isso aí pode até ser uma conversa filosófica, pode até ser uma conversa científica interessante. Mas para nós aqui, nesse ambiente do LideraCast, que nós estamos falando sobre negócios, sobre liderança, sobre gestão de equipes, gestão de conflitos, tanto faz. O que te trouxe até aqui, a maneira como você chegou até aqui, é de certa maneira pouco importante, me parece.
O que é importante é reconhecer onde você está e reconhecer para onde você quer ir. Esse aqui é o jogo nosso aqui, né? E na medida em que você tem claro para onde que você quer ir, de que maneira a sua mentalidade pode apoiar a sua jornada ou não. Se for uma questão genética, se for uma questão do ambiente, de que maneira você vai poder, tendo esse conhecimento, tendo esse entendimento, como você vai poder tirar o máximo dos seus engajamentos profissionais da agora para frente. Isso é super importante, né? Essa questão da mentalidade fixa, da mentalidade de crescimento é muito relevante, né? E nessa minha jornada estudando esse assunto, e essa semana aqui em Bruxelas, eu fiz uma palestra sobre isso para os meus colegas, outros diretores de outras unidades da Aeros Eletronet pelo mundo, né? Foi uma experiência muito rica, né? Fazer essa apresentação em inglês para um grupo de senior executives, né? Foi um desafio grande, né? E a verdade é o seguinte, como você encara? Você acredita que o sucesso tem a ver com ir aprendendo com os desafios? Ou você acredita que o sucesso tem a ver com provar que você é esperto, que você é esperta? Como é que você se coloca, né? E nessa jornada eu percebi que comigo eu tenho muitos traços de mentalidade fixa. Em muitas situações eu me coloco de uma forma pouco auspiciosa, pouco interessante diante dos desafios, né? Eu sou um cara totalmente de mentalidade fixa? Não. Em muitas outras situações eu vou procurar me reinventar, eu vou procurar fazer diferente, eu vou procurar ver um outro ângulo, eu vou procurar conversar com um especialista, eu vou procurar me desenrolar para tirar o máximo. Agora, eu gasto uma energia, despendo uma energia importante para mostrar que eu sou esperto, para mostrar que eu sou inteligente, para mostrar que eu conheço. Isso foi uma coisa super impactante para mim, né? Porque essa questão da mentalidade fixa, da mentalidade de crescimento, tem muito a ver com como é que nós enxergamos a nossa inteligência, né? Tem pessoas que encaram que a nossa inteligência, eu nasci com um nível de inteligência e vou morrer com esse mesmo nível de inteligência. Se isso é verdade, sob o ponto de vista da nossa interpretação psicológica das situações, né? Se eu não conseguir resolver o quebra-cabeça, sou burro. Sou burro. E eu não vou conseguir ficar mais inteligente, então eu tenho que me resignar com aquela situação. Quando esse é o meu entendimento, acaba que nos próximos desafios eu vou colocar menos esforço do que eu colocaria, porque, pô, acho que eu não vou conseguir aprender mesmo, eu sou meio tapadão, eu não dou conta de virar esse negócio. E na medida em que eu coloco menos esforço diante dos desafios, acaba que eu vou estar menos engajado, eu vou estar menos motivado, menos comprometido e a minha performance vai cair. E o que vai acontecer? Eu vou reforçar a minha mentalidade fixa. Eu vou reforçar que, de fato, eu não era capaz mesmo de fazer. De fato, eu não dava conta mesmo de fazer, né? Agora, se eu acredito que eu nasci com um nível de inteligência e sou capaz de melhorar esse meu nível de inteligência com esforço, dedicação, estudando, me colocando com novos desafios, eu acredito que posso melhorar, a interpretação psicológica que eu vou fazer diante de um desafio é: eu não sei resolver isso aqui ainda, mas posso aprender, posso me preparar, posso correr atrás da bola, posso me reinventar, posso falar com alguém, né? Na medida em que eu tenho essa interpretação psicológica da minha realidade, o meu comportamento vai ser botar mais esforço, encontrar alternativas, buscar outras formas. E no final das contas eu vou estar muito mais engajado, eu vou estar muito mais comprometido, eu vou tomar muito mais com corpo e alma naquela tarefa. E isso vai reforçar a minha mentalidade de crescimento. E aí volta, e esse looping auspicioso vai... a gente vai crescendo a cada volta, né? Então, a maneira como nós enxergamos a nossa inteligência é super importante. E a Carol Dweck, ela ficou super impressionada com essa questão de que certas crianças desistiam enquanto outras perseveravam. Enquanto outras eram resilientes o suficiente para conseguir caminhando naquela direção e buscar alternativas. E pode ser que eu trabalhei o dia inteiro naquele quebra-cabeça, mas não desisti. No dia seguinte eu volto, eu deixo ele montado, né? E ela própria, a Carol Dweck, a autora dessa teoria, ela se diz como uma pessoa de mentalidade fixa. Então, para ela foi super impactante perceber que nem todo mundo encarava os desafios como ela. Outras crianças enxergavam de uma outra maneira, né? Essa é a grande verdade. E eu fico pensando nessa nossa jornada contínua, nesse mundo acelerado, nesse mundo caótico, com desafios cada vez mais complexos, né? A gente encarar que pode aprender outras coisas, que pode melhorar, que pode se tornar mais inteligente, é super desejável. Por mais que isso não seja verdade.
Mas a maneira de você se colocar é super importante. Na medida em que eu sempre posso aprender, as minhas possibilidades são quase ilimitadas, né? Porque eu posso aprender qualquer coisa. Eu não sei tocar violino. Se eu quiser aprender, eu posso, né? E eu tenho trazido para minha vida muito aquele conceito das 10.000 horas, né? Não sei se você tá ligado isso aí. Isso veio de um autor, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu posso deixar no comentário do episódio. Nós podemos sair do nada até a excelência com 10.000 horas de trabalho e energia, em qualquer atividade. Então, eu nunca nem segurei um violino na mão, tá? Agora, se eu quiser, eu saio agora, compro um violino, daqui a 10.000 horas, me tornarei um violinista de tocar em sinfonia, né? Ou um pianista, ou um matemático, ou um astrônomo, e assim por diante, né? Um equilibrista, um malabarista, né? Quase todas as atividades humanas nós conseguimos sair do nada até a excelência com mais ou menos 10.000 horas. Isso é super interessante, né? Então, nessa jornada aqui, qual é a sua urgência de se provar? Qual é a sua urgência de não falhar, né? Desculpe, isso é super importante, né? Porque as companhias que conseguem ter pessoas com essa mentalidade de crescimento, de reinvenção, são 34% mais produtivas e tem 3 vezes mais engajamento, segundo o Neuro Leadership Institute. Isso é super importante, né? Se a gente pegar o Walt Disney, por exemplo, que é um cara sabidamente que construiu um império com parques de diversões e desenhos animados e tudo mais, quantas vezes as ideias que ele tinha não foram bem aceitas, né? A J.K. Rowling, do Harry Potter, né? Quantas vezes disseram para ela, né, essa história aí não vai pegar nada, isso aí vai ser um tiro na água danada, você não vai conseguir vender nada. E hoje vejo o que é o Harry Potter, a franquia do Harry Potter, né? Uma das mais famosas do mundo, né? O Michael Jordan, considerado um dos melhores jogadores de basquete do mundo, ele mesmo diz: quantas cestas eu perdi na vida? Quantas cestas importantes do final do jogo eu errei? E ainda assim continuou perseverando, né? E chegou onde chegou, né? O Cafu, nosso jogador de futebol, né? Eu assisti uma palestra dele uns meses atrás. 9 vezes ele estava mais perto de uma peneira em equipes de futebol e ele não foi escolhido. 9 vezes ele foi rejeitado na peneira. E hoje o Cafu é considerado o melhor jogador de futebol da história na posição dele, né? O único homem que esteve em 3 finais de Copa do Mundo seguidas. Ele teve em 94, quando nós ganhamos da Itália, ele teve em 98, quando nós perdemos da França, e ele teve em 2002, quando nós ganhamos da Alemanha, né? Então veja só, o cara que veio a se tornar o melhor jogador no mundo na posição dele foi preterido 9 vezes. Né? Então, veja que exige resiliência, hein? Michael Jordan, o Cafu, a J.K. Rowling, como eles foram resilientes, essas pessoas. Como eles acreditavam na ideia que eles tinham. Como eles tinham um objetivo claríssimo diante deles e isso os energizou para continuar naquela direção, né? E nessa questão da mentalidade de crescimento, da mentalidade fixa, tem a questão muito importante do ainda. Super relevante, né? Eu não sei fazer isso ainda. Eu não consegui fazer ainda. Agora, eu posso aprender, eu posso pedir ajuda, eu posso melhorar, eu posso ganhar competências e habilidades que amanhã vão me permitir conseguir fazer aquilo, né? Essa questão do ainda é super importante para todos nós e procura incorporar isso dentro de você. Quando você está diante de um desafio, de uma adversidade, uma coisa grande, uma coisa importante para você, pode ser que você ainda não consiga fazer essa roda virar. Ainda. Isso é super importante, né? Se você pensar no Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele tentou centenas de vezes até conseguir de fato inventar a lâmpada e escrever o nome dele na história, né? Quantas vezes nós tentamos uma vez só e desistimos? Talvez 1, 2 vezes desistimos. Ele tentou na casa de 1000 vezes e conseguiu chegar lá e fazer virar, né? Eu acho que aqui são exemplos, né, que tem que nos inspirar, que tem que nos fazer enxergar o seguinte: pô, peraí, tem mais coisa nisso aqui, né? Eu não sou pior que o cocô do cavalo do bandido. Eu só não sei resolver esse problema ainda. Agora, posso aprender, posso melhorar, posso me potencializar para de repente chegar lá, sabe? Isso é super importante, né? Então, essa forma da gente mudar o nosso entendimento do fracasso. Fracassar não é o final da jornada. Fracassar pode ser uma oportunidade de ter um feedback, de nos retroalimentar com alguns insights e perspectivas para que eu continue caminhando e na próxima eu possa vencer.
né? Isso é super, super relevante aqui para todos nós, né? E é uma jornada. A gente vem da mentalidade fixa para meio uma mistura, que talvez seja onde eu esteja hoje, até que a gente se aproxima da mentalidade de crescimento. Essa jornada é possível, ela é factível dentro de nós, se nós cultivarmos a nossa resiliência. E a resiliência é super importante, né? A resiliência é um conceito emprestado da física, né? Imagina que você tem uma bolinha de plástico, eu apertei a bolinha de plástico, eu submeti a bolinha a um esforço, ela vai se deformar na minha mão. Resiliência significa, quando eu tirei o esforço, a bolinha volta. Esse voltar para a nossa condição original é o que caracteriza os resilientes, né? E a resiliência é super importante, porque a resiliência vai nos ajudar a nos adaptar às mudanças. E quanta mudança, hein? E tudo vai mudando à nossa volta e nós somos constantemente, talvez semanalmente, diariamente, nós somos convidados a nos adaptar a uma nova circunstância e mudou o mercado e mudou a preferência dos clientes e é um novo software, é um novo CRM, um novo ERP e são novos concorrentes, é uma nova perspectiva de mercado e vem uma tecnologia, um aplicativo para fazer aquilo que a gente vem fazendo, você percebe? Adaptação à mudança requer resiliência, né? Controlar, gerenciar o nosso nível de estresse exige resiliência. De que maneira nós vamos nos colocar diante disso, mantendo a serenidade, mantendo uma certa calma dentro de nós, embora a gente esteja no olho do furacão, de que maneira a gente lida com isso, né? Desenvolver novas competências. Para que eu desenvolva novas competências, eu preciso entender que isso é importante, eu preciso ser resiliente, eu preciso dedicar parte do meu tempo para conseguir aprender sobre aquilo, me desenvolver sobre aquilo. Hoje eu tenho uma coisa dentro de mim que não vou dizer que ela está muito forte, mas eu estou trabalhando dentro de mim que é difícil é aquela coisa que eu fiz pouco. Difícil é aquela coisa que eu fiz pouco. Na medida em que eu fizer 1, 2, 3, 10, 25, 49 vezes aquilo que algum dia foi difícil, passará a ser fácil. Porque é alguma coisa que eu fiz várias vezes, né? Às vezes a gente faz pouco alguma coisa, não consegue fazer aquilo bem e se frustra por não estar fazendo bem. Mas a verdade é que nós estamos... Aí vem a resiliência. Opa, vamos continuar, né? Passar por cima da rejeição, passar por cima das falhas, dos fracassos, exige muita resiliência, exige muita mentalidade, exige muito foco no objetivo que a gente tem, né? Decision making, tomada de decisão, nesse mundo caótico, com poucas informações, precisamos decidir rápido. A resiliência é super importante. Super importante para fazer com que a gente continue perseverando, né? E se você, por acaso, não for resiliente, como é que você pode melhorar a sua resiliência? Primeiro, aprender continuamente, né? Quanto mais recheada for a sua caixa de ferramentas virtual, mais competências você vai ter, mais recursos você vai ter, mais repertório você vai ter para lidar com as adversidades, restrições e problemas e obstáculos que vão vir certamente, né? Aprendendo com as nossas experiências, você também vai se tornar mais resiliente. Muitos de nós passam pelos perrengues e acabam não aprendendo o quanto poderiam. Aprender com as experiências é importante, porque se eu passei por um perrengue hoje e não aprendi com ele, a próxima vez que eu passar pelo mesmo perrengue, eu não vou estar melhor para lidar com o perrengue, eu vou estar naquela mesma estágio que eu estava na semana passada, porque eu não aprendi com o perrengue. Portanto, aprender com as nossas experiências é super importante, né? Olhar para nós com um certo carinho, com uma certa... sendo compassiva com a gente mesmo, né? Percebendo que nós não sabemos fazer tudo, porém sabemos fazer muitas coisas, né? Isso é super importante, olhar pra gente com uma certa forma auspiciosa, positiva, né? Ter objetivos realistas, né? Isso é super importante. Quais são os objetivos que você tem? Primeiro você tem que ter objetivos, né? Para te motivar a sair da zona de conforto, né? Agora, quão realistas são os seus objetivos, né? Ah, não, eu quero estamos no final de 25, né? Até o final de 26 eu quero ganhar meu primeiro bilhão. Pô, será que é realista? Não sei. Olha com carinho isso aí, né? Se comunicar, communication skills, isso é super importante, porque nós vamos aprender muitas vezes nos comunicando, conversando com outras pessoas, sendo capaz de expor os nossos medos, sendo capaz de perguntar a opinião dos outros, né? Essas são formas da gente lidar, melhorar com a nossa resiliência, né? Isso é super importante. Porque a grande verdade é que nesse mundo em que as tarefas cognitivas são as que mandam, né? É a criatividade, inovação, engajamento, pensamento crítico, foco, resolução de problemas. Nós precisamos estar muito, muito alinhados conosco para conseguir ter os melhores resultados.
Nesse mundo em que pouca coisa a gente faz sozinho, nós precisamos das outras pessoas conosco. E o nosso mindset, a maneira como a gente encara essas relações é super importante para que a gente possa ter os melhores resultados, né? Na semana passada, eu tive com a minha liderança num evento em São Paulo, e nós estávamos ali umas 12, 13 pessoas, né? E eu escutei um cara pela primeira vez, o Taj Ben Sahar. Taj Ben Sahar. E ele trouxe um conceito que eu achei um troço incrível. A resiliência 2.0. Então, eu acabei de dar um exemplo da resiliência, pensa numa bolinha de plástico, eu apertei a bolinha de plástico, eu submeti essa bolinha a um estresse, quando eu tiro a força, a bolinha volta ao formato original. Essa é a resiliência 1.0. Ele trouxe um conceito que eu achei maravilhoso, da resiliência 2.0, eu nunca tinha escutado esse conceito, e é a primeira vez que eu falo dele aqui no Lideracast. A resiliência 2.0 é essa bolinha submetia ao estresse, ela se deformou. Quando eu tirei o estresse, a bolinha voltou. Só que ela voltou para numa condição de ser maior, de ser mais forte, de ser mais rápida, de ser mais inteligente, de ser melhor. A resiliência 2.0 é uma característica que a gente consegue, após um evento de estresse, sair daquele evento melhor do que a gente entrou. Isso é super importante. Super importante, eu achei. Pensa na academia. Engraçado, ficou mais claro aqui, eu tô ficando louco, eu tô me vendo mais claro aqui na tela, caramba. Pensa na academia. Quando a gente vai na academia e faz exercícios, nós estamos trazendo estresse para os nossos músculos. Se a gente tem intervalos de exercício, intervalos de descanso, os nossos músculos vão se desenvolvendo no tempo, né? Então, eu tenho o meu músculo, eu vou na academia, eu estresso o músculo, descansei, fiquei mais forte, mais resistente, né? Agora, se eu vou na academia na segunda e faço com 10 quilos, eu vou na terça, faço com 12 quilos, eu vou na quarta, faço com 15 quilos, e vou na quinta, faço com 20 quilos, e na segunda-feira eu fiz 10 repetições, e na terça eu fiz 12 repetições, e na quarta eu fiz 15 repetições, e na quinta eu fiz 20 repetições, de repente eu vou me machucar. E o meu corpo vai estar dizendo para mim, caramba, você forçou a barra, Otávio. Você foi para lá do que devia, né? Fisicamente é muito simples, né? Se a gente vem para um exemplo da savana africana, então tem uma zebra que está fugindo de uma leoa. A zebra naquele momento, o nível de estresse da zebra é total, né? Porque ou eu corro muito e fujo da leoa, ou eu vou virar o almoço, né? A zebra é capaz, caso ela escape, né? Caso ela consiga não virar a refeição do dia, um tempo depois ela relaxa. E todo aquele estresse que ela passou da fuga da leoa, aquela coisa desesperadora, a zebra relaxa, a gazela relaxa, o coelho relaxa, os animais vão relaxar e volta à condição original. Só que a gente não. Nós, seres humanos, a gente tem um desafio para relaxar. Então o estresse não é o problema. O burnout não vem resultado do estresse. O burnout vem do resultado do estresse sem tempo de recuperação. Não tendo a oportunidade de descansar e de se aliviar daquele estresse, né? E tem o PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, que são situações que advêm de momentos de estresse. Agora tem também o PTG, Post-Traumatic Growth. Eu passei por uma situação de estresse e eu fui capaz de sair dela melhor do que eu entrei. E de que maneira eu consigo sair do PTSD para o PTG? Primeiro, compreendendo que isso existe. E eu estou te dizendo aqui que existe, você já sabe que existe. E a grande condição para que você consiga sair melhor da situação do estresse é você ser capaz de lidar com as suas emoções. É a sua capacidade de permitir que você seja humano ou humana. É você compreender que passei por esse estresse, como é que você vai digerir isso tudo que aconteceu? Como é que você vai lidar com aquela experiência, né? Nós que temos uma posição de liderança, no nosso trabalho, na nossa vida, muitas vezes nós não temos a permissão de ser humanos. Porque nós temos reuniões com nossas equipes, nós temos reuniões com clientes, com credores, com fornecedores, com o nosso chefe, que muitas vezes nós somos pressionados para ter resultados, para mostrar o nosso melhor. Portanto, muitas vezes você está ardendo por dentro, mas você tem que, de alguma forma, controlar aquilo. É esse controlar aquilo que leva, muitas vezes, a gente não conseguir tirar o máximo e conseguir sair melhor do que a gente entrou. E, certamente, isso tem efeitos psicológicos e fisiológicos no nosso corpo. Isso é super importante, né? Portanto, nós precisamos encontrar na nossa rotina de que maneira eu vou conseguir permitir que eu seja humano.
As emoções, elas não são boas nem ruins em si, né? Essas emoções vão lhe levar a comportamentos. Esses comportamentos podem ser adequados ou inadequados, dependendo da situação, né? Então, a grande verdade é que nós devemos abraçar as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins. A gente precisa aprender a lidar com elas, né? Dentro do nosso corpo, as emoções ruins e as emoções boas, elas vão usar o mesmo canal. Na medida em que eu fecho o canal para as minhas emoções ruins, eu acabo também fechando para as boas e eu deixo de ter a oportunidade de experienciar ao máximo as minhas boas emoções, porque o canal é o mesmo e eu meio que decidi fechá-lo, né? De que maneira você pode permitir que você seja mais humano? E aqui eu vou te dar alguns exemplos e você vê de que maneira isso se encaixa na sua realidade. Você pode escrever sobre isso. Você pode ter um diário, comentando no final do dia como é que foram minhas experiências. Aquela reunião que eu tive com o meu colaborador, como é que foi? O que eu senti? Como é que eu estava? Escutar o nosso corpo, né? Aquele momento com o cliente, como é que eu estava ali? O que eu senti daquela situação? O camarada meio que foi mal educado comigo, como é que eu senti aquilo, né? Também permitir que as nossas emoções, o inglês fala let emotion sink, né? Permitir que aquilo decante dentro de você, sabe? E essa recuperação durante o dia, por exemplo, uma coisa que eu faço, né? Durante o meu dia, né? Tem intervalos para respirar. 5 segundos para dentro, 5 segundos inspirando, 5 segundos expirando. 3, 4 vezes. Isso dá, juro, 30 segundos, 40 segundos, sei lá, né? Mas isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para que a gente consiga dar uma refletida e dar uma assentada dentro de nós, aquilo que nós estamos vivendo, né? Você conseguir ter intervalos no seu dia, alguns chamam da estratégia Pomodoro, né? Dá um Google aí se você não conhece, mas super importante. E nesses breaks, caminhar, meditar, subir e descer a escada, trazer alguma atividade motora para a sua vida. Isso vai ajudar você a lidar melhor com as suas emoções. E lidando melhor com as suas emoções, você vai conseguir estar mais resiliente e daquela resiliência 2.0. Aquela resiliência que vai permitir com que você saia melhor do que você entrou das situações. Porque a verdade é que quando nós conseguimos desenvolver dentro de nós essa mentalidade de crescimento, né, esse growth mindset, nós vamos conseguir melhor inspirar as pessoas. A gente vai conseguir não ter medo da falha, não ter medo do desafio, não ter medo da adversidade, né? A gente vai conseguir compreender como é que nós estamos melhorando no tempo, a gente vai aprender com os feedbacks, a gente vai estar mais aberto para receber o feedback. Quem tem a mentalidade fixa, muitas vezes recebe um feedback e se machuca com aquilo. A pessoa encara aquilo como uma crítica, como alguma coisa negativa, quando na verdade o feedback é um presente, né? Nós vamos amar desafios, porque eu acredito que posso melhorar, que posso crescer. Portanto, os desafios são um caminho para chegar lá, né? Nós vamos aprender com muito mais facilidade, nós vamos continuar perseverando e tentando até ter sucesso. Isso é super importante, né? E nesse mundo que a gente está vivendo, a criatividade é super importante. Não adianta você, não conseguir transpor um obstáculo, continuar fazendo a mesma coisa, só que com mais intensidade. O tal do try harder nem sempre é o caminho. Nós precisamos ser criativos para encontrar outras alternativas. Agora, como é que a gente pode nos tornar mais criativos? Primeiro, nos expondo a outras experiências. Eu preciso conversar com outras pessoas, eu preciso visitar outros lugares, eu preciso fazer outros caminhos, eu preciso ler outros livros, eu preciso ver outras coisas, né? Eu preciso ter outros insights, outros inputs para que eu possa pensar diferente, né? A gente precisa aprender coisas novas. Então cabe a cada um de você. A tua criatividade depende de quanta energia você vai colocar nisso. Essa é a verdade, só depende de você. Isso é super importante, né? Porque essa questão da aprendizagem é determinante e exames de ressonância mostram claramente isso aí. A neuroplasticidade em ação. Novos caminhos são criados no nosso cérebro. Novos caminhos que nos vão abrir outras possibilidades, outras perspectivas, outra forma de encarar as coisas, né? Isso é super importante. E a grande verdade é que o Winston Churchill falou o seguinte, que o sucesso é a gente ir caminhando de falhas em falhas sem perder o entusiasmo. Porque as falhas são parte do processo. Cabe a nós aprender com aquilo, né? E o Muhammad Ali, o lutador de boxe, ele disse, o impossível é só um fato. O impossível não é um fato, é só uma opinião. O impossível é só a nossa forma de enxergar que é a realidade. A verdade é que meu convite aqui para você no final desse episódio é, vamos juntos fazer o impossível. Vamos juntos, de mão dadas, abraçados,
conseguir caminhar aquela milha a mais, conseguir fazer aquilo que a gente achou que não era capaz. Vamos juntos. Vamos junto que a gente chega lá. Você com o seu networking, com as pessoas que você gosta, vocês podem chegar aonde vocês acharem que são capazes. Esse é o grande ponto, né? Quando a gente não consegue chegar em algum lugar, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não era falta de competência. Era porque nós achávamos que não seríamos capazes. Em algum momento, eu achei que seria capaz de criar um podcast. Estou aqui nesse episódio 629, não é isso? Então, cabe a você também, com seus objetivos claros em mente, criar dentro de si essa resiliência para perseverar na direção dos seus objetivos e dos seus sonhos. Um abraço para todos vocês, espero que tenha sido um bom papo, um beijo para todos. Volto para o Brasil mais tarde um pouco, hoje à noite, chego às 5 da matina amanhã. Quem sabe lá no aeroporto em Frankfurt eu não gravo um outro episódio, vamos ver como é que as coisas vão ser. Um beijo para todos vocês, um grande abraço, até a próxima, fiquem bem e vamos firme. Tchau, tchau.